Olá, uma ótima tarde para você. O Cidade em Debate está no ar. Chegamos ao vivo no início da tarde desta quarta-feira para discutir os principais assuntos do dia a dia da capital paulista. Aqui nós seguimos até 12h40 no canal 8.3 da TV Digital, também no 2.4 da multiprogramação da TV Cultura, além do portal da Câmara. Inscreva-se, ative o sininho no youtube.com/Câmara São Paulo e também as notificações no Instagram, no @Câmara São Paulo. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber a vereadora Silvia da bancada feminista do PSOL. Olá, vereadora. Vereadora, olá, prazer em recebê-la. O prazer também é meu de estar aqui no debate, Cidade em Debate, programa novo aqui da Câmara Municipal, né? Com os debates, com os vereadores, muito bom. E o que não falta é assunto para a gente discutir. Não falta assunto, eu acho que não vai dar nem para um programa, vai sobrar para o outro. Mas tudo bem, a senhora volte mais vezes, já Voltarei. está convidada. Vamos começar, vereadora, falando de um assunto muito importante que é a questão da concessão das escolas, né? A exemplo da gestão estadual, a administração municipal anunciou que também pretende conceder à iniciativa privada a administração de novas escolas municipais aqui da cidade de São Paulo. No entanto, de acordo com a imprensa, inclusive notícia do portal G1, Estado e Prefeitura optaram por ideias diferentes de concessão. Enquanto a gestão Tarcísio já fez leilões aí de 33 escolas a serem construídas e geridas pela iniciativa privada, a Secretaria Municipal da Educação defende uma concessão chamada de porteira fechada, onde organizações sociais sem fins lucrativos farão a gestão de todas as escolas concedidas, inclusive contratando professores. Bom, eu queria saber da senhora, então, o que a senhora acha deste projeto de concessão, de passar para a iniciativa privada a administração das escolas públicas aqui em São Paulo? Eu acho uma medida totalmente descabida, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto do ponto de vista financeiro. Então, pedagogicamente, nós temos uma rede municipal que dá conta da demanda que a gente tem hoje de estudantes. Nós não temos falta de vagas no ensino fundamental. Então, não existe uma justificativa de que tem uma falta de vagas, que precisa abrir gestão com iniciativa privada. Não existe isso. Ao contrário do que foi no passado, a falta de vagas na educação infantil, que justificou, inclusive legalmente, a abertura de concessões na educação infantil, no ensino fundamental não existe nenhuma falta de vagas. Então, não existe justificativa pedagógica para esse tipo de concessão. Do ponto de vista financeiro, é um desastre para a Prefeitura de São Paulo, porque a Prefeitura de São Paulo ela vai investir milhões, então tem um orçamento aí de cerca de 30 milhões para construir uma escola, então é dinheiro público que vai ser investido para construir um prédio público e esse prédio público vai ser administrado, gerido pela iniciativa privada por ONGs, né, por ONGs ou organizações sociais. Qual é a questão? Pela lei nacional, federal, o Fundeb, os recursos do Fundeb que voltam para a cidade, eles só podem ser investidos na gestão pública. Eles não vão poder ser investidos na gestão privada. Então, quando o prefeito vai levar essas escolas para serem geridas por iniciativa privada, ele vai abrir mão dos recursos do Fundeb. Ou seja, o prefeito está gastando mais e está fazendo, inclusive, uma renúncia fiscal, porque o dinheiro do Fundeb não vai ser para essas escolas. Ele vai ter que botar dinheiro do Tesouro para financiar essas organizações. Então, qual seria o motivo, né? Estamos nos perguntando qual é o verdadeiro motivo. Não tem falta de vaga, a prefeitura vai gastar mais. E por que a prefeitura está insistindo? Por que o prefeito Ricardo Nunes está insistindo em fazer essa privatização? É porque ele é o louco da privatização, assim, ele é obcecado por privatização, porque ele não gosta da gestão das nossas escolas públicas. Porque as nossas escolas públicas, eu sou professora da rede municipal e eu posso afirmar, as escolas públicas são de qualidade. Tem profissionais comprometidos, concursados, tem um ensino bom, tem um currículo bom. Então, não tem uma justificativa pedagógica para ele fazer isso. Se ele quer gastar dinheiro, ele tem que investir nas escolas que já existem, que inclusive estão com muitos problemas por falta de investimento. Então, nós temos inúmeras escolas que reclamam, que mandam para a gente denúncias,
de falta de funcionários para cuidar especificamente das crianças com deficiência, com transtorno do espectro autista. Nós temos muitas vezes salas de aula que não tem um estagiário, que não tem AVE suficiente, que tem uma quantidade de crianças que precisam não só do professor, mas também de outros profissionais dentro da escola para realmente fazer uma verdadeira inclusão. E não tem investimento nisso. Então, por que ele não pega esses 30 milhões e contrata mais profissionais para serem estagiários, para serem AVEs, para serem profissionais, inclusive, da própria rede, cuidando dessa questão dos alunos com deficiência? E, além disso, né, vereador, a gente tem a questão desses diretores, gestores que foram afastados aí por uma tal requalificação, né? Inclusive, acho que foi também assunto debatido aqui em uma audiência pública recentemente na Comissão de Educação. O que a senhora tem a dizer sobre essa questão desse afastamento também? É outra medida descabida do prefeito Ricardo Nunes, porque esses diretores, eles são ótimos profissionais. Eu fui em 10 escolas, eu visitei 10 escolas das 25. Eu posso afirmar para vocês, são escolas de excelência, são escolas em que o dinheiro e os recursos do PTRF são muito bem empregados, são escolas que têm salas de recursos exatamente para crianças e adolescentes com deficiência, com transtornos, sala de recursos assim lindíssimas, sala de música, sala de balé, de dança, de capoeira. Então, assim, os recursos, o diretor da escola, ele é o profissional encarregado de pegar o recurso que vem do PTRF e aplicar na escola. Então, todas essas escolas tinham uma ótima administração financeira. São escolas que têm um pedagógico premiado, escolas que a escola ganhou prêmio Paulo Freire, prêmio dados pela própria Câmara dos Vereadores. Então, assim, escolas premiadas, escolas que atendem crianças em situação de vulnerabilidade. A gente tem o exemplo do Espaço de Bitita, que é uma escola que atende imigrantes, que atende 120 crianças que moram na Vila Reencontro. Então, assim, o fato da nota do IDEB ter sido baixa em algumas dessas escolas, porque não foi em todas, em algumas dessas escolas, é porque, inclusive, algumas dessas escolas não fizeram nem a prova do IDEB, que é o SAEB, porque no dia não tinha sinal de internet, porque não tinha computador suficiente para todas as crianças. Então, foram problemas estruturais da própria Secretaria de Educação. E muitas não fizeram. Ou então, escolas onde tem uma rotatividade muito grande de estudantes, como é o caso do Espaço de Bitita, aqui no Canindé, que é uma escola que tem um número muito grande de imigrantes que entram na escola, se matriculam, depois eles vão para outros bairros e acaba tendo essa rotatividade e não tem o censo suficiente para poder fazer a prova do IDEB. Então, ficaram sem a nota do IDEB. Então, assim, tem uma série de especificidades dessas escolas que fez com que, naquele ano, no ano de 2023, que inclusive era um ano pós-pandemia, era a prova pós-pandemia, que essas notas foram baixas. Mas, provavelmente, agora essas notas vão aumentar, porque a gente sabe que a pandemia causou uma deficiência, um déficit, né, de aprendizagem nos nossos estudantes que ficaram muito tempo em casa, inclusive porque muitos os tablets chegaram muito tarde, os tablets da prefeitura, muitos inclusive não funcionavam direito e as crianças ficaram sem esse atendimento. Então, teve duas provas, né, do IDEB, uma em 2021, que estava durante a pandemia, outra saindo da pandemia, e outra em 2023, que ainda não tinha engrenado, né? As escolas não estavam superadas, ainda não havia superado os problemas da pandemia. Mesmo assim, a gente acha que não se deve utilizar a avaliação externa, ou seja, a nota do IDEB, para esse tipo de punição. Nós vemos como uma punição aos gestores, porque tirar os gestores do seu trabalho cotidiano nas escolas para fazer um curso de formação também não é justificado. Porque ele pode fazer esse curso permanecendo na escola, ele pode ter uma carga horária reduzida. E agora, com toda a manifestação que teve, porque os pais não gostaram dessa atitude, né, da prefeitura, do prefeito, e reclamaram, e aí eles mudaram um pouco o cronograma. O cronograma vai ficar 4 dias desses gestores fazendo o tal curso na SME e 1 dia na escola. Porém, mesmo assim, a escola ainda vai ficar descoberta nesses 4 dias. Então, assim,
É uma série de questões que a gente acha que não é uma medida que vai melhorar a educação. Então, a gente volta à mesma tecla. Quer melhorar a educação? Investe mais. Todos esses diretores reclamam, por exemplo, de falta de funcionários na questão do atendimento às crianças com deficiência, por exemplo. Perfeito. Bom, para a gente fechar esse assunto, a senhora fala com propriedade de causa, é uma professora, mas na visão da senhora, passar a gestão para a iniciativa privada não seria a solução. A gente sabe que as escolas têm múltiplas carências, claro, mas passar para a iniciativa privada não seria a solução para o problema. Né? Até porque, se a gente for comparar a SEIs, né, os centros de educação infantil, os SEIs, centros de educação infantil, que são geridos pela rede diretamente pela prefeitura, e os SEIs conveniados, tem uma diferença gritante de qualidade. Todas as mães, pais, famílias querem colocar nos SEIs diretos, porque são melhores. E os SEIs conveniados são casas muito pequenas, apertadas, tem alguns bons, mas assim, na sua grande maioria, na média, a qualidade dos SEIs conveniados, administrados por organizações sociais, tem uma qualidade inferior aos SEIs administrados diretamente. Então, assim, não procede, não é isso que vai melhorar a educação na cidade de São Paulo. Perfeito. Bom, vereadora, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão também que tem criado muita polêmica, que é essa, como a imprensa tem aí intitulado, essa briga aí entre baladas, barulho e vizinhança, né? Tem ocorrido com uma certa frequência ali na região do Vale do Anhangabaú, onde ocorrem diversas festas, principalmente nos finais de semana, e a vizinhança tem reclamado muito da questão, principalmente do barulho, mas também ali de questões pirotécnicas de luz, incomodando, chegando até casa de pessoas que estão a 1 quilômetro de distância. Fato é que a gente teve uma mudança na legislação em dezembro do ano passado, né? A legislação aqui da cidade passou a excluir shows e eventos de grande porte da fiscalização por barulho. Basta que essas festas e apresentações tenham sido autorizadas pela prefeitura previamente. Essa questão do barulho não é exclusividade só da questão do centro de São Paulo, a gente tem também em outros locais, nas periferias, mas o que está no radar ultimamente é essa questão ali que envolve o Vale do Anhangabaú. Como a senhora tem acompanhado essa questão? Com muita preocupação, porque primeiro que nós somos contra a concessão do Vale do Anhangabaú para a iniciativa privada administrar, né? Porque é um espaço público, é um espaço grandioso, inclusive, que poderia estar aberto, né? Definitivamente aberto, plenamente aberto ao público, e com essa concessão, esse espaço permanece, na sua grande maioria do tempo, fechado por tapumes, que só enfeiam a cidade. Né? Quem passa ali não consegue passar, porque tem tapume de todos os lados. Não consegue adentrar ao Vale do Anhangabaú. Eu mesma, como vereadora, já tentei entrar no Vale do Anhangabaú e não consegui. Porque tinha que pedir autorização para não sei quem, para não sei quem, para não sei quem. E aí, como que faz? Não é um lugar público? Deixou de ser um espaço público. Passou a ser um espaço privado. E ali acontece o quê? Shows caríssimos, R$1.200 um ingresso, é balada para rico. Rico, quem é que tem R$1.200 para pagar no ingresso um show? E aí os shows acontecem o mês inteiro, todos os finais de semana. No mês de maio só teve um final de semana que não teve show. Os outros todos com show. E aí não é que é só no dia do show. Tem a preparação para o show, que é aquele barulhão de monta palco, desmonta palco, põe tapume, destampa tapume, não sei o quê. E aí os próprios dias do show, que você passa sábado, domingo, com aquele barulho, que o prefeito, no final do ano passado, flexibilizou a lei do PSIL exatamente para lugares como esse do Anhangabaú poderem fazer essas baladas, que a gente está chamando do pancadão do Nunes, né? Porque virou um pancadão aquilo ali, virou uma parafernália que no centro da cidade as pessoas que moram ficam não só com o barulho, mas com luzes, porque são shows com aqueles fachos de luz, e aí a luz na janela da pessoa, dos prédios, e o barulho, e a pessoa se sente na própria balada sem querer estar. Então, assim, eu vi a entrevista do prefeito, o prefeito disse que vai cobrar uma melhoria aí da concessão, porém, a gente acha que a raiz do problema está exatamente nessa concessão,
que fez com que o Anhangabaú, né, nesse edital, que fez com que o Anhangabaú virasse um espaço para balada. Deveria ser um espaço, né? A gente não é contra show, a gente não é contra cultura, mas assim, primeiro, show para rico, né? Porque tem que pagar R$ 1.200, não é pouco não. Segundo, o espaço ele é utilizado para shows gratuitos raramente. Por exemplo, teve a virada cultural, teve show no Anhangabaú, mas é momentos raros. Na maioria das vezes está sendo utilizado explorado por esta concessionária. E na sua grande maioria das vezes está tudo tampado, tudo com tapume. Então, assim, enfeiou a cidade, é uma coisa que é inacessível para a maioria da população, que ganha um salário mínimo, R$ 1.200 é uma fortuna para quem ganha um salário mínimo, é quase um salário, e atrapalha o sono das pessoas, né? Então, não dá. Essa concessionária não pode explorar. Nós seríamos contra essa concessão, mas já que a concessão existe, eu não sei quantos anos ela vai durar, a concessionária não pode explorar um espaço público dessa forma, ganhando essa fortuna e fazendo mal para a população. Então, tem que rever essa concessão, né? Eu acho que é preciso fazer uma revisão dessa concessão. O ideal é que não tivesse concessão nenhuma. Ainda nesse assunto, né, vereador, como eu até citei aqui, mas eu acho que vale a gente reforçar, chama atenção, né, segundo aqui também a imprensa, dizendo dessa mudança da legislação, né, que passou a excluir esses shows de fiscalização do barulho, né, também é um fato aí a se colocar, né? Foi uma medida do Nunes, no final de 2024, que excluiu esses lugares autorizados pela prefeitura da lei do PSIL. Então, não tem fiscalização, porque o Nunes disse que não tem que ter fiscalização. Então, assim, aí depois, quando tem festa nos bairros, aí reclama das festas nos bairros, periféricos. Muitas vezes, né, tem na rua e tal, aí não pode. Mas no centro da cidade, pagando R$ 1.200, pode. Com volume altíssimo e faixas de iluminação. Então, assim, é um espaço público que está sendo privatizado mesmo. Porque não é que ele só está sendo gerido por uma iniciativa privada. O espaço deixou de ser público. O espaço virou inacessível para a população. Bem no coração do centro Bem no coração do centro de São Paulo. Eu não queria morar lá perto. Você queria morar lá perto? Não, evidentemente. Então, eu acho que ninguém aqui queria morar lá perto. Eu acho que... Sim. E abre um precedente, talvez, para que outros locais também acabem passando pela mesma situação, né? Sim, então essa legislação foi flexibilizada equivocadamente e, além disso, essa concessão aí precisa ser revista, porque a concessão ela não dá poderes ilimitados para uma concessionária. Então, ela está tendo poder ilimitado sobre um espaço público, está fazendo o que ela quer ali. Perfeito. Tá certo, vereadora. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto aqui sobre a nossa cidade. Até já. Estamos de volta com o programa Cidade em Debate, agora aqui junto com a vereadora Silvia da bancada feminista, também o vereador Lucas Pavanato do PL aqui para agregar no nosso debate. Boa tarde, vereador. Obrigado. Boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês e fazer esse debate importante para a cidade. Com certeza. Olha, a gente vai falar aí do assunto do momento, né, de repercussão nacional, que foi o depoimento ontem do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ação penal que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado ocorrida entre 2022 e 2023. O ex-presidente Jair Bolsonaro negou ter participado de um plano de golpe e criticou o sistema eleitoral brasileiro. Bom, para a gente começar, eu queria saber dos senhores, como os senhores analisam o depoimento que foi dado ontem pelo ex-presidente, até com uma postura um pouco diferente do comum, um pouco mais sóbria. Como vocês viram esse depoimento? Podemos começar pelo vereador, que chegou agora? Pode. Vamos lá, Lucas. Bom, Bolsonaro se mostrou muito descontraído até no depoimento, que mostra que ele não tem preocupação, é aquela velha máxima, né? Quem não deve, não teme. E, ao mesmo tempo, durante o depoimento, ele fez uma ironia que muitas pessoas não perceberam, mas ele convida o Alexandre para ser vice dele. O que ele está dizendo ali é que ele vai ser candidato.
Essa ironia eu acho interessante ressaltar qual era o propósito dela, para as pessoas entenderem o que ele estava fazendo ali. Mas, para além disso, eu acho que o depoimento do nosso presidente Bolsonaro, ele esclareceu muitos pontos que nós já sabíamos, que todo o processo e toda a narrativa que se tenta construir de que o Bolsonaro, na verdade, ele tentou incitar um golpe de Estado, ela é mentirosa e não se sustenta. Não se sustenta com base em provas, você não tem nada que associe ao ocorrido do 8 de janeiro diretamente ao Bolsonaro. Ela não sustenta em termos de depoimentos, pois até o próprio Mauro Cid afirmou que o Bolsonaro, e ele ouviu isso do Bolsonaro, de que eles deveriam agir dentro das 4 linhas da Constituição. Ou seja, em nenhum momento o Bolsonaro pretendeu ultrapassar os limites constitucionais. O que acontece hoje é que nós temos um judiciário que tem raiva do Bolsonaro e que tenta de todas as formas se vingar dele pelo governo que ele fez, e um governo muitas vezes antagônico aos interesses do Supremo Tribunal Federal, e por isso existe uma justiça persecutória que eu espero que até o fim desse julgamento ela recobre a consciência e que fique claro que a nossa democracia prevaleça no sentido de que ninguém pode ser condenado sem provas, por mais que você não goste da pessoa, você não gostar não é motivo suficiente para colocá-la na cadeia, principalmente com uma acusação tão estapafúrdia de que o Bolsonaro incentivou um golpe de Estado estando fora do país e sem nenhuma mensagem que ligue ele a isso. Perfeito. Vereadora Silvia. Então, o que a gente percebeu foi um Bolsonaro bastante diferente, né, do costume. Geralmente ele é aquele Bolsonaro valentão, né, que fala alto, e a gente viu um Bolsonaro mansinho, né, pedindo desculpas para Alexandre de Moraes, visivelmente tentando escapar ali do julgamento, mas só que não conseguiu, porque ele assumiu pela primeira vez que ele reuniu, sim, com as Forças Armadas, com os chefes das Forças Armadas, para apresentar, sim, uma minuta do golpe. Que o Garnier, inclusive, disse, minuta é papel, mas apresentaram numa projeção. Não tem a ver com minuta ser papel ou projeção. Minuta é minuta. Minuta é os pontos que eles achavam que eram possíveis de serem feitos, realizados, por conta de uma suposta fraude nas eleições. E aí tem toda uma narrativa sendo construída que isso seria nas 4 linhas da Constituição. Aliás, o Bolsonaro foi com o livro da Constituição Federal para mostrar que ele estava cumprindo a Constituição. Só que qual que é a pegadinha disso? Porque na Constituição, de fato, tem estado de sítio. Na Constituição, de fato, tem a garantia da lei e da ordem, mas não em casos de eleição. Não em casos de você ter um presidente legitimamente eleito que você questiona o resultado da eleição sem provas. Porque nem prova eles têm. Não existe provas sobre fraude eleitoral. Não existe. Está comprovado que essas eleições foram legítimas e que o presidente Lula foi eleito legitimamente. Então, sem prova nenhuma, aliás, o Bolsonaro está inelegível exatamente porque, sem prova nenhuma, ele fez uma reunião com os desembargadores, né, com os embaixadores, e falou que a suspeita de fraude nas eleições sem prova nenhuma. Então, ele admitiu pela primeira vez, não foi as palavras na boca do Mauro Cid, foi as palavras na boca do Bolsonaro. Ele admitiu que ele reuniu com os chefes das Forças Armadas para apresentar uma minuta golpista, que era o quê? Utilizar a Constituição para estado de sítio, para dar um golpe. Então, assim, para você usar o estado de sítio ou a garantia da lei e da ordem, que está na Constituição, você precisa, como está inclusive lá dito, você precisa de uma guerra, você precisa estar tendo uma convulsão no país, extrapolando tudo, né? As instituições estando ameaçadas. Isso não era o caso. Não era o caso. Era simplesmente porque eles não aceitavam que o Lula tinha sido eleito. Então, assim, ficou comprovado. Me desculpa, Pavanato, mas o seu chefe, o Bolsonaro, ele foi mal. Ele foi mal porque ele assumiu o golpe, assumiu a tentativa de golpe. Então, assim, infelizmente, ele não vai ser candidato em 2026, muito menos com o Alexandre de Moraes sendo vice. Em 2026 ele vai estar na cadeia. E aí, vereador? Bom, primeiro que algo que tem que ser deixado bem claro é que, diferentemente do Lula, que quando foi depor pelos casos de corrupção em que estava envolvido, estava nervoso e jogou, inclusive, a culpa na mulher falecida, o que é algo muito feio de se fazer, o Bolsonaro, ele é capaz de assumir tudo que ele fez, porque tudo que ele fez estava dentro da lei e sem temor algum.
quando você fala em reunião com embaixadores para tentar atacar o Bolsonaro, por tratar de uma possibilidade, eu queria saber se você também critica a Dilma Rousseff, por exemplo, quando no impeachment ela reuniu embaixadores para dizer que impeachment era golpe, sabendo que impeachment é um dispositivo constitucional, sem apresentar nenhuma prova constitucional de que aquele impeachment fosse um golpe, de que ele estava violando a Constituição. Mas isso não foi tratado como motivo para a inelegibilidade. Aliás, a Dilma foi impeachmentada e desmembraram a Constituição para impedir que ela ficasse inelegível e mesmo assim ela conseguiu perder a eleição de tão incompetente que era. Já no caso do Bolsonaro também, a reunião com as Forças Armadas, o que ele reuniu-se para falar com as Forças Armadas foi sobre a possibilidade de aplicação de um dispositivo constitucional que você muito bem citou. É um dispositivo constitucional. Eu quero saber qual artigo do nosso Código Penal condena a crime você simplesmente cogitar usar a Constituição. Quero saber qual artigo está definido. Não está em lugar nenhum, ou seja, é apenas uma tentativa de fazer um arranjo, uma construção, como se o mero fato de você cogitar o uso da Constituição e reunir-se com pessoas que são importantes para essa decisão configurasse um crime, o que nós sabemos muito bem que não configura. E o Bolsonaro ele fala abertamente sobre a reunião porque não existe nada de criminoso, de delituoso dentro dessa reunião. É ridículo o fato de você querer condenar um ex-presidente à cadeia pelo simples fato de ele olhar para um dispositivo constitucional, consultar pessoas ligadas ao governo para entender se aquele dispositivo é viável ou não. A Dilma fez algo muito pior, que foi acusar deliberadamente impeachment de golpe, impeachment que é uma ferramenta constitucional, atentando contra a Constituição diante de embaixadores e nada aconteceu. Nada aconteceu, tanto que ela disputou a eleição para o Senado e perdeu vergonhosamente. O Bolsonaro hoje, qualquer cargo que ele disputasse, provavelmente ele venceria. Essa é a diferença. Um tem um apoio popular, um não tem medo da verdade porque ele não está cometendo nada de errado, o outro precisava se esconder dentro de um sindicato com seus asseclas ao seu redor para se proteger porque sabia que ia para a cadeia e ia para a cadeia merecendo estar lá. Bom, posso... Claro, por gentileza, fique à vontade. Veja bem, nem a Dilma nem o Lula estão no banco dos réus. Quem está no banco dos réus, sendo julgado, é Bolsonaro. Segundo, você só faz uma reunião com as Forças Armadas para acionar, para ver se é possível acionar um dispositivo de estado de sítio, de garantia da lei e da ordem, que é um dispositivo excepcional. É um dispositivo que ele visava fazer o quê? Dar um golpe de Estado. Por que ele tinha que pesquisar alternativas? Ele falou assim, eu estava só pesquisando alternativas. Alternativas a quê? Acabou a eleição, ele tinha que fazer o quê? Sinto muito, perdi a eleição, vou passar a faixa para o próximo que ganhou. Isso é democracia. O que o Bolsonaro fez é um golpe à democracia no momento em que ele não assume o resultado das eleições, ele fica questionando o resultado das eleições, ele questiona o resultado das urnas e ele insufla o povo aí na frente dos quartéis, que agora, inclusive, ele está chamando de maluco todo mundo que foi nos quartéis. Antes ele achava todo mundo legal, né, vestir camisa verde e amarela e lá ficar nos quartéis. Agora ele falou que todo mundo lá era tudo maluco. Palavras do Bolsonaro, tá? E aí, o que acontece? Ele vai e chama os comandantes das Forças Armadas e fala, precisamos estudar alternativas diante do fato. Que fato? Que fato que tem que estudar alternativa? Ele perdeu a eleição, o fato é esse. Ele não admitia que tinha perdido uma eleição. E ele queria estudar dentro da Constituição um dispositivo que é utilizado em guerras, em momentos totalmente fora da normalidade constitucional. E não existia essa... A não ser que o vereador ache que estava existindo uma anormalidade constitucional. Talvez o vereador ache houve a normalidade. Qual a anormalidade que houve? Qual a normalidade que houve que justificava? Diversas Pode anormalidades. Pode responder. Primeiramente, a partir do momento que você usa a justiça eleitoral e da boca de uma ministra, você ouve de que estão sendo praticadas medidas excepcionais, significa que você está
fugindo dos parâmetros constitucionais. Significa que você está vivendo um estado de exceção. E isso foi admitido pela própria Carmen Lúcia. Ela disse que o Brasil estava vivendo medidas eleitorais excepcionais. Quando você proíbe o presidente Bolsonaro durante a eleição de, por exemplo, dizer que o Lula defende o aborto, sendo que ele defende, e logo depois de eleito ele tomou medidas para poder facilitar o aborto no nosso país, você está interferindo no processo eleitoral e prejudicando. Quando você proíbe o presidente Bolsonaro de, durante a campanha, dizer que o Lula é ligado a ditaduras, é ligado ao Nicolás Maduro, e depois de eleito o Lula traz com o tapete vermelho ditador para dentro do nosso país, você está interferindo ilegitimamente no processo eleitoral. Então foram diversas as medidas que foram adotadas durante a campanha, no sentido de cercear a opinião do presidente Bolsonaro e no sentido de dificultar a campanha da direita. Então não dá para dizer que foi uma eleição completamente parcial, porque não foi. A justiça interferiu de forma exacerbada, violando preceitos constitucionais, no intuito de prejudicar determinado candidato. Essa eleição, goste ou não, não foi justa. Não foi justa. Não foi 100% justa. E eu não tenho problema nenhum de afirmar isso. E veja que aqui eu não estou falando nada de urna, não estou falando nada aqui de sistema eleitoral. Eu estou falando da postura belicosa de uma justiça que deveria ser imparcial e não foi. E continua não sendo. E usa de supostas prerrogativas para perseguir alguém que é um desafeto. Você, por exemplo, citou diversas coisas ali do depoimento do Bolsonaro, mas você não cita, por exemplo, o depoimento do delator Mauro Cid, dizendo que ele ouviu do próprio Bolsonaro que ele queria que tudo fosse feito dentro das 4 linhas da Constituição. Eu questionei qual artigo e qual dispositivo do Código Penal proíbe um presidente de cogitar dispositivos constitucionais, você não soube citar. Você não consegue me citar também nenhum artigo que coloque como crime a pessoa duvidar do sistema eleitoral. Isso, até onde eu sei, não existe nenhum artigo que criminalize isso e nem deveria existir, porque as urnas e o nosso sistema eleitoral não são um santo que deve ser venerado e como se fosse infalível, não. Nós temos que estar sempre ali nos policiando para que o sistema funcione cada vez melhor e cada vez de forma mais transparente. Então não existe nenhum preceito, nenhum precedente, nada dentro da lei que possa condenar o Bolsonaro. Você pode criticá-lo, você pode não gostar da forma dele de falar, você pode achar, até discordar da opinião dele, de que ele deveria ter cogitado esse dispositivo, que é o artigo 142, mas você não pode dizer que isso é crime, porque não está na lei. E dentro da democracia, a lei é fundamental. Sem lei, você não pode condenar ninguém. Então, hoje pode ser que para você, vereadora, seja conveniente. Eu defendo que o Bolsonaro seja preso pela simples opinião dele, pela simples cogitação. Mas amanhã, essa lei que é violada contra um desafeto de Vossa Excelência pode ser usada contra vocês. Ok, vou dar a palavra para a senhora vereadora, mas eu também gostaria de saber depois de vocês, como que vocês acham que vai ser o andamento ainda desse processo, né, Lucas? Você falou aí que o presidente ali naquele momento ali mais descontraído, quis dizer ali que vai se recandidatar, vai se candidatar novamente, né, a um cargo público. Você de fato acredita que ele possa vir a ser absolvido? Eu queria saber isso de vocês também, mas passo a palavra aqui para a vereadora Silvia. Não, primeiro que eu acho que o que o Lucas fala, o Lucas Pavanato, o vereador Lucas Pavanato, fala é aquilo que talvez que o Bolsonaro gostaria de ter falado ontem, né? Toda essa desconfiança e essa raiva da justiça brasileira. Então, na verdade, tudo o que foi feito nas eleições, vereador, foi dentro da justiça, foram decisões judiciais. Então, assim, eu queria perguntar para o vereador se o vereador acha que o resultado das urnas, ele não foi legítimo. Porque aí, se o resultado não foi legítimo, do seu ponto de vista, aí, então, poderia ser o quê? Não, as urnas foram fraudadas, né? O processo eleitoral foi fraudado, sendo que tudo foi feito judicialmente, dentro da legalidade, e aí o Bolsonaro teria um argumento para poder usar o dispositivo da Constituição, que é o 142. A questão que do meu ponto de vista, eu respondi sim, vereador, é o seguinte: esse dispositivo, ele só pode ser utilizado em determinados casos. A Constituição não diz que um presidente pode utilizar esse dispositivo ao seu bel prazer. Por isso que ele não utilizou. Ele não utilizou. Ele tentou utilizar? Ele tentou utilizar. Não. Ele tentou utilizar. Ele cogitou. Ele fez reunião lá com a cúpula das Forças Armadas para utilizar, porque as alternativas que ele queria era utilizar esse dispositivo. Ele só não utilizou esse dispositivo porque as Forças Armadas não teve consenso em fazer isso.
porque houve divergência em fazer isso. Então, assim, um presidente da República não pode utilizar, ele não é um ditador, como ele talvez gostaria que fosse. Ele não pode utilizar um dispositivo de estado de sítio, de garantia da lei e da ordem, quando ele achar que convém para ele, porque ele, coitado, não está se sentindo bem sendo derrotado nas eleições. Isso não existe, tá? E é crime, sim. Tanto é crime que ele está sendo julgado, ele tá no banco dos réus, porque é crime, porque se não fosse crime, ele não estava lá. Se o Bolsonaro, ele não é mesmo um ditador. Se ele fosse, vocês gostariam. Da mesma forma que vocês gostam do Maduro, da mesma forma que vocês passam pano para a ditadura cubana, vocês gostam de ditadores, né? Como o Bolsonaro não é um ditador, ele é um democrata, vocês não gostam dele. Agora, o processo foi sim, o processo eleitoral é um processo viciado, não tenho problema em fazer essa crítica, e não significa que as pessoas não votaram, não significa que o Lula não foi eleito, só significa que não foi um processo completamente imparcial. Agora, eu acho que a vereadora, ela desconhece como funciona a aplicação desse dispositivo constitucional do estado de sítio, porque eu não sei se a vereadora sabe, mas esse processo ele tem que ser submetido ao Congresso. Então, como você pode dar um golpe de Estado submetendo isso à democracia, submetendo isso ao parlamento, que é um parlamento eleito, inclusive com representantes da esquerda? Não tem como dar golpe assim. Então, o intuito nunca foi de golpe. O intuito foi de usar a Constituição. Bolsonaro, ele não deu golpe. Bolsonaro, ele não tentou dar golpe. Bolsonaro, ele apenas cogitou usar um dispositivo constitucional. E isso, em nenhum artigo, você não vai conseguir citar aqui para mim, não citou, vai ser condenado como crime. Não é crime. Agora, a Dilma, ela sofreu impeachment. A Dilma tinha que ficar inelegível, estava na Constituição. E mesmo assim ela não ficou. Agora, o Lula, ele foi condenado por corrupção. Primeira instância, confirmado por instâncias superiores, confirmado pelo Supremo. Foi condenado. Lula não foi condenado porque ele esteve preso. Todas as condenações foram anuladas, então ele não tem nenhuma condenação. Não tem nenhuma condenação. O que isso significa? Não tem condenação. Significa que... Não, vou explicar para você o que significa, porque Vossa Excelência desconhece. Significa que o STF, que anteriormente tinha decidido que o processo do Lula poderia ser julgado em Curitiba, depois mudou de opinião convenientemente e disse que não poderia ter sido julgado em Curitiba. Deveria ter sido julgado no Distrito Federal. Não tem condenação. O que não significa que as provas não estavam lá. O que não significa que ele não foi condenado em primeira instância, não foi condenado em segunda instância e não foi confirmado pelo Supremo. Foi anulado, vereador. Foi condenado. Foi anulado. As provas estão lá. Esse é um assunto que com certeza dá muita discussão, tem muita coisa para a gente falar, mas só para a gente finalizar esse assunto, tem um outro assunto ainda para a gente tratar. Qual a expectativa de vocês para o andar desse julgamento, para a gente partir para um outro assunto que também é de interesse dos senhores? Bom, minha expectativa é que a justiça recobre a consciência e que toda essa perseguição e esse ranço que eles têm da figura do Bolsonaro e esse uso da justiça de forma persecutória seja revertido e que a justiça seja feita. O Bolsonaro, ele não cometeu nenhum crime, não existe nenhum dispositivo que condene o Bolsonaro por qualquer tipo de crime, então ele não é justo que ele seja condenado, enquanto alguém que nós sabemos muito bem foi condenado em primeira e segunda instância está na presidência da República, sendo que devia estar preso. Ok. Silvia, vereadora Silvia. Eu confio na justiça, confio no STF e sei que eles têm todas as provas, né, de que houve sim uma tentativa de golpe de Estado. Isso é crime e, portanto, confio que o Bolsonaro vai ser condenado e será preso. Então, infelizmente, os bolsonaristas não vão ter o Bolsonaro como candidato em 2026. Ok. Bom, vamos partir para o nosso próximo assunto aqui, que é a questão da liberdade de expressão. Recentemente repercutiu na imprensa a condenação do humorista Léo Lins em primeira instância, a mais de 8 anos de prisão, por conta de piadas com conteúdo supostamente racistas, capacitistas e discriminatórios. A decisão da qual cabe recurso impôs ainda o pagamento de uma multa no valor de R$ 1.400.000 e uma indenização por danos morais coletivos de mais de R$ 300.000. Bom, a decisão causou uma forte repercussão pública, recolocou em pauta um debate que é muito antigo, que é até onde vai a liberdade de expressão de um Estado democrático? Qual é a resposta para essa pergunta? Queria saber de vocês. Vamos lá, Lucas. Primeiras damas. Vamos lá, vereador. Não, então, a liberdade de expressão ela não é ilimitada. Ela você não tem uma liberdade de expressão ilimitada, inclusive de acordo com a nossa própria legislação. Então, a liberdade de expressão, ela é sim um princípio a ser defendido, porém, ela não pode ultrapassar a linha de quê? De preconceito, de racismo, de misoginia, de pedofilia, que é o caso do Léo Lins, de
homofobia, né, de gordofobia, de xenofobia, porque ele fez piadas contra nordestinos. Eu vi todas as piadas que o Léo Lins, eu tive esse desprazer de ver todas as piadas que o Léo Lins fazia, com piadas como se ele fosse pedófilo, né, piadas, enfim, é um horror. Então, assim, não pode ser que o humor seja livre, nas palavras do próprio vereador na tribuna, porque eu também vi a fala do vereador Lucas Pavanato na tribuna, que ele fala, o humor tem que ser livre. Não. O humor tem limites, assim como tudo tem limite. Você não pode esbarrar em quê? Nos limites. Quais são esses limites? O respeito à dignidade humana. Isso é um princípio que está acima da liberdade de expressão. Porque se você desrespeita a dignidade humana, você não está cometendo, você não está usando da liberdade de expressão, você está sendo criminoso. Porque você está sendo homofóbico, você está sendo misógino, você está sendo racista, e racismo é crime. Você está sendo xenofóbico, você está sendo um monte de coisa, gordofóbico, e isso não é admitido. Então, assim, não é que não pode ter humor, mas tem limites. E o Léo Lins passou todos os limites. É só pegar a lista de piadas que você vai ver, que vocês vão ver do que eu estou falando. Tá certo. Vereador Lucas, o senhor que inclusive tem um projeto de lei, né, que cria o Dia da Liberdade de Expressão. Queria também que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto, mas na opinião do senhor, a arte tem essa licença, a arte é livre? Bom, na minha opinião, sim. Na opinião de pessoas autoritárias e que defendem ditaduras ao redor do mundo, obviamente não vai ser, né? Até porque se você fizer piada com o Nicolás Maduro dentro da Venezuela, você vai preso, talvez até morto. E às vezes eu tenho a impressão de que é isso que o pessoal quer para o nosso país e não é isso que eu quero. Eu quero que o nosso país continue sendo livre. Eu vejo muito questionamento, né, geralmente feito pelas esquerdas, dizendo, olha só, qual o limite da liberdade de expressão? Mas eu não vejo o mesmo questionamento quando se trata do drama. Eu não vejo qual o limite do drama dentro de um filme. Qual o limite do terror? Pô, o cara dentro do filme de terror pegou uma pessoa deficiente, matou ela, mas ninguém tenta colocar um limite dentro do filme de terror. Da mesma forma, não deve haver um limite para o humor. Por quê? Porque é uma expressão artística. O humorista, quando ele está exercendo o seu personagem ali dentro de um show de stand-up, eu já fui convidado pelo próprio Léo Lins, já fui no show dele e depois conversei com ele depois do show. Dentro daquele personagem, ele não está falando, obviamente, algo sério, algo que ele realmente pense. Ele está pegando coisas que são realmente pesadas, coisas que são realmente muitas vezes tristes, e está tentando extrair piadas, tentando fazer com que as pessoas riam a partir disso. Significa que todo mundo vai gostar do tipo de humor que o Léo Lins faz? Não. Muita gente não gosta e tem o direito de não gostar. Só que se a pessoa não gosta, é muito simples. Ela não assiste os vídeos, ela não compra ingresso, ela não vai no show. Agora, querer condenar a 8 anos de cadeia um humorista por fazer piada, sendo que no Brasil um homicida, ele pega menos tempo de cadeia por isso, um homicida pega até o mínimo 6 anos, é simplesmente absurdo. E não precisa ter opinião ideológica, não precisa nem concordar com aquilo que eu penso. Mas qualquer pessoa minimamente racional sabe que isso é absurdo. A pessoa não é punida por cometer crimes, mas a pessoa é punida por fazer piada com crime? Eu acho que isso é absurdo. Existe consequência, a liberdade de expressão ela não pode ser restrita. Existem sim consequências cíveis, que existe no Brasil a calúnia, a injúria, a difamação. Se você diretamente ofender uma pessoa, a pessoa vai entrar na esfera civil, vai te processar e talvez ela consiga ganhar. Agora, a gente não pode tirar toda essa problemática da esfera civil e transplantar ela para questão penal, porque você está abrindo um precedente muito perigoso. Se nem mesmo por uma piada, que é simplesmente uma ironia, que é uma distorção da realidade, não a realidade em si, você pode falar, imagine quando você tenta expressar alguma opinião. Porque a ofensa nem sempre ela está diretamente ligada àquilo que você fala. Muitas vezes você não tem a intenção de ofender, mas determinados grupos podem se ofender com uma opinião sua. Por exemplo, uma opinião religiosa. Quando, por exemplo, um cristão, ele afirma que a homossexualidade para ele é um pecado, muita gente pode se ofender com isso. Ele está querendo ofender? Não. E ele vai ter que ser cerceado por isso? Creio que não. Tá certo, vereador. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria aqui uma conclusão final de vocês. Falamos de assuntos polêmicos, mas também muito importantes para a nossa cidade. Uma consideração final, por gentileza, começar por você, vereadora Silvia. Eu vou terminar aqui falando assim, uma piada do Léo Lins, assim, leve. Você pegar voo para o Nordeste é uma experiência, porque tem umas pessoas com aparência primitiva. Anda em 2D, parece um caranguejo. Então isso aqui, me desculpe, isso aqui não é liberdade de expressão, isso aqui é xenofobia, é um preconceito, uma discriminação contra os nordestinos. Tem várias. Isso aqui
vereador, isso aqui não pode ser elogiado. Isso daqui, inclusive, incita, sim, outras pessoas a cometerem crimes de discriminação, crimes de ódio, que estão acontecendo, inclusive, no nosso país. Então, assim, me perdoe, mas isso aqui, vereador, isso aqui não dá. Vamos proibir piada com português, piada com loiro, então. Então, toda piada agora tem que ser levada a sério e não se pode fazer mais piada com nada. É isso, é um mundo sem humor. Não gosta, não compra. Tá certo. Vereador, inclusive, por gentileza, sua consideração final. Agradecer a oportunidade de estar aqui fazendo esse debate. Acho que é importante sempre deixar claro quem realmente defende a liberdade de expressão e a democracia e quem não defende. Agradeço a vereadora Silva por se dispor a estar aqui. Agradeço também ao programa pelo convite. Estou sempre à disposição. Tá certo. E eu agradeço também muitíssimo a presença de vocês dois aqui com a gente. Ponto final aqui no Cidade em Debate desta quarta-feira. Mais informações do Legislativo paulistano em sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Logo mais, 1h30 da tarde, tem o Jornal da Câmara. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.